a juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, que vai tomar a decisão sobre o pedido de prisão, é responsável pela 4ª Vara Criminal de São Paulo. A juíza ficou conhecida por causa de um caso polêmico. Ela condenou um homem por tentativa de assalto, mesmo sem ele ter sido reconhecido pela vítima. O réu ficou 6 meses preso. Vamos conversar agora com 2 convidados, a jornalista Tereza Cruvinel, que está aqui conosco, e o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que está em São Paulo. Ambos leram com cuidado a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pedido, a justificativa do pedido de prisão. Eu começo pelo Florestan. Boa noite, Florestan. O que mais te chama a atenção nesse pedido de prisão, na denúncia oferecida pelo Ministério Público? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Tereza. Boa noite a você que está acompanhando o Repórter Brasil. Em primeiro lugar, é bom deixar claro para o telespectador que o Ministério Público é um órgão de acusação. O papel dele é o de acusar e apresentar provas que sustentem as denúncias. Esse processo sobre o apartamento do Guarujá tem 6 anos. É uma investigação antiga. Ao que se sabe, o ex-presidente Lula nunca se negou a responder aos pedidos de esclarecimentos da Justiça. Todo pedido de prisão preventiva necessita de justa causa. Segundo o juiz Walter Maierovitch, com quem eu falei há pouco, não existe justa causa para esse pedido. E se, por acaso, a juíza acatar o pedido do MP, o ex-presidente fatalmente entrará com um pedido de habeas corpus. O argumento do Ministério Público é o de que Lula tem que ser preso para a manutenção da ordem pública. O argumento é bem parecido com o utilizado na semana passada para justificar a condução coercitiva do ex-presidente para depor na Lava Jato. O resultado foi o confronto. Pedir a prisão preventiva de Lula é mobilizar a militância petista e acender o pavio do conflito, na véspera de uma manifestação pelo impeachment. Guilherme. Tereza, a sua análise do pedido. Pois é, a partir do que o Florestan diz aí no final, acender o pavio, os procuradores, na entrevista coletiva, eles desconversaram, omitiram o fato de que havia um pedido de prisão preventiva. Talvez porque estejamos a poucas horas das manifestações de domingo, embora o PT tenha desmarcado aquelas a favor do governo exatamente para evitar conflito. Então, o pedido de prisão preventiva tem este ingrediente perigoso, né? Ele acontece num ambiente de muita radicalização e o meio jurídico, todo o que pôde se colher no meio jurídico hoje era um certo espanto com a inoportunidade e com a fragilidade da fundamentação, né, do pedido de prisão preventiva. A prova concreta, você se refere, Exato, Tereza? a falta de prova concreta e de fundamento concreto. Por que você prende preventivamente alguém? Está destruindo provas, pode fugir do Brasil, está ameaçando o cumprimento das atividades do judiciário, né? Quer dizer, nada existe nem foi apontado nesse sentido. Agora, a peça, ela é assim, interessante porque lendo, ela é técnica no início. No início ela fala de prejuízos a compradores de apartamentos da cooperativa Bancop e de irregularidades na transferência desses contratos para a empreiteira OAS. Uma série de pessoas que foram lesadas ou que tiveram prejuízo, etc. E ela muda de tom, se torna rancorosa, se torna, ganha esse viés assim, de acerto de contas quando ela passa a falar do ex-presidente. Então, ela tem muitos adjetivos, ela cita muitas expressões que o Lula usou para desafiar o Ministério Público, ela censura a presidente, e aí ela dá razão ao que o Instituto Lula está falando, a todos aqueles que veem um componente político, né, no pedido de prisão e na denúncia. De certa forma, a sensação que fica é de que a fala dos promotores criminaliza a política, criminaliza a reação do presidente Lula e da presidenta Dilma ao condenarem o pedido de prisão, condenarem a denúncia. Quer dizer, fazer política passou a ser algo criminoso. Vocês não têm essa sensação? Eu pergunto primeiro ao Florestan, por favor, Florestan. É a impressão que a gente tem hoje, né, Guilherme? O país vive já há 2 anos com essa Operação Lava Jato, que a cada semana vaza uma delação premiada. E isso vai colocando o legislativo e a política num papel de defesa. E isso tem sido muito ruim
né? Porque a percepção das pessoas é de que realmente a política não serve para nada. Então, eu acho que esse processo todo de investigação tão importante da Petrobras não teve uma amarração melhor, uma maneira de evitar esses vazamentos que eram usados politicamente e que acabam, na sexta-feira passada e agora, levando a ideia de que tudo isso alimenta esse processo de pedido de impeachment da presidente. Podemos, então, agora é muito assunto para falar, a gente quer ouvir mais a Tereza, mas daqui a pouquinho. Florestan e Tereza, vocês voltam já, que a gente vai chamar uma outra reportagem agora para continuar falando sobre o assunto. O presidente do PT, Rui Falcão, disse que o pedido do Ministério Público é translocado. O pedido de prisão preventiva vai na linha daquilo que já vinha sendo feito por esse promotor e os seus dois parceiros, de sem provas, denunciar o presidente Lula e agora, nessa medida, a meu ver, midiática, pedir a prisão preventiva do presidente sem qualquer motivo. Eu estou confiando em que a juíza da 4ª Vara Criminal, a quem o pedido foi dirigido, não vai atender esse pedido translocado. O que nos aguarda no futuro vai exigir muita consistência de quem acusa em ter provas e muito equilíbrio e muita moderação por parte das forças políticas envolvidas no processo para entender que o melhor para o país é que as instituições funcionem, que a lei prevaleça e que, perante a sociedade, ninguém se posicione acima da lei. Politicamente, num momento como esse, eu tenho a impressão que não é um bom serviço ao Brasil. Mesmo que venha com toda a robustez, e se não vier, é muito ruim. É um sinal muito ruim que pode ameaçar até mesmo o processo correto, normal, que a Operação Lava Jato vem tendo. Eu espero que o Ministério Público tenha razões muito sólidas. Em nota, o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, disse que recebeu a notícia com cautela. Para ele, não estão presentes os fundamentos necessários para a prisão. O senador afirma que vivemos um momento incomum na vida nacional e que é preciso ter prudência. Voltamos a falar com Tereza Cruvinel, que está aqui conosco, e com Florestan Fernandes Júnior, que está em São Paulo. Tereza, a reação do presidente do PT, Rui Falcão, é previsível, ele ficou indignado. Mas e a reação dos líderes da oposição? Que tal lhe pareceu? Parece que ninguém endossou, né, Tereza? Ninguém endossou. Quer dizer, ninguém viu com entusiasmo, como em outros momentos, quando a Lava Jato tem ações espetaculares. Ou seja, a classe política sabe que nós estamos no limiar de algum desfecho, que o combustível pode ser perigoso, pode ser um combustível para o ambiente que está nas ruas, e sabe que, se não houver a robustez da acusação, o presidente Lula pode sair fortalecido, né? Já se achou, parte do meio político achou na semana passada, que a condução coercitiva foi uma ação da Lava Jato que não ajudou a classe política em seus intentos em relação ao impeachment. E que isso também, eu acho que eles estão pensando nisso. Se não tiver bala na agulha, esse tiro pode sair no pé. Florestan. Guilherme, olha, eu concordo com a Tereza, né? Eu acho que todos foram pegos de surpresa. Alguns juristas com quem eu conversei são radicalmente contra esse pedido, não veem motivo para esse pedido, e ele, de certa maneira, bota lenha na fogueira, né? Eu recebi agora há pouco aqui uma nota da CNBB que diz o seguinte em um determinado momento: o momento atual não é de acirrar ânimos. A situação exige o exercício do diálogo à exaustão. As manifestações populares são um direito democrático que deve ser assegurado a todos pelo Estado. Devem ser pacíficas, com o respeito às pessoas e instituições. É fundamental garantir o Estado democrático de direito. Quer dizer, você vê que a sociedade civil, né, se manifesta também contra esse pedido, né, que alimenta aí os ânimos dos brasileiros que vivem essa expectativa que eu acho que está chegando já no seu limite.
Tereza, é interessante isso que o Florestan acaba de dizer. Até alguns dias atrás, o que se chama normalmente de consciência jurídica, aquelas pessoas ligadas ao meio e que não têm uma militância partidária e que têm uma tradição, costumam se manifestar em movimentos graves, como o que a gente está vivendo, mas até a semana passada a gente não viu isso acontecer muito. Até que houve esse episódio da denúncia lá de São Paulo, o Ministério, ou melhor, da condução coercitiva. O ministro Marco Aurélio Mello se manifestou espontaneamente, outros juristas falaram. Quer dizer, isso pode estar sendo revertido, essa inércia da sociedade civil? É porque o próprio meio jurídico, até o próprio Supremo, estavam assim, todos muito intimidados, dizendo assim, se eu critico a Lava Jato, vai parecer que eu sou a favor da corrupção, ou que eu não combato a corrupção. Mas na medida em que a Lava Jato exorbitou, né, na condução coercitiva, vocês sabem, há uma grande discussão aí que se queria muito mais, que a Polícia Federal e os procuradores pensavam em embarcar o Lula de uma forma ilegal no aeroporto de Congonhas e que tinha um avião lá. Essa é uma discussão que está aí circulando e agitando o meio político. Depois, agora, esse pedido de prisão preventiva. Então, eu acho que o meio jurídico, a consciência jurídica, como você disse, e o próprio Supremo, hoje eu voltei a falar com o ministro Marco Aurélio, ele continua muito preocupado, ele fala, o Estado, ele disse-me hoje lá numa conversa, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito tem um preço, e o preço é observar as regras, né? Ele falava a respeito de tudo. Então, eu acho que, assim, o Ministério Público, que não gosta de ser contrariado, que nitidamente revelou o seu incômodo, porque o Lula fez muitas críticas, né? Ele começa a ficar exposto. Agora, lamentável que o procurador tenha dito, com todas as letras, a peça tenha dito que não importam as repercussões econômicas e sociais da decisão, né? Porque isso importa para todo o Brasil, as consequências. Importa para quem trabalha e tem um emprego ameaçado. Tereza Cruvinel, muito obrigado. Florestan Fernandes Júnior, de São Paulo. Obrigado, boa noite a ambos. E o Repórter Brasil continua a falar desse caso ainda nesta edição. Nós voltamos com outras informações. O juiz federal Sérgio Moro autorizou a devolução de objetos pessoais e documentos apreendidos na Operação Lava Jato na última sexta-feira no Instituto Lula, em empresas do filho do ex-presidente e na casa de parentes. A Polícia Federal também deve informar as senhas do administrador de e-mails do Instituto que foram alteradas pelos agentes da polícia.